como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que nesta manhã o Senhor possa me usar nessa devocional e ministrar poderosamente ao seu coração. Amém? Eu creio que no Shabbat passado também você foi muito ministrado. Provérbios capítulo 26 foi a nossa devocional, a nossa meditação em praticamente todos os versículos de Provérbios 26, onde se falou tanto ali, né, de que o problema não está na crise, mas o problema está nas nossas atitudes, ou seja, nossas atitudes definem as nossas conquistas. A maneira como eu reajo às adversidades da minha vida vai revelar o nível de maturidade que eu tenho, né, para sair dessas crises, ou não ter nenhum nível e ficar ali enrolada nela, e cada vez que eu tentar sair de uma crise, de repente eu possa arrumar outra crise ainda. Então, Provérbios 26, que nós ministramos no Shabbat passado, se você não assistiu, procura lá, porque vai ser bênção na sua vida. Quero pedir para você também hoje não deixar de se inscrever nesse canal, por favor, ative aí o sininho aí embaixo, dá o seu joinha também e compartilhe esse programa que tem sido feito com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto temor ao Senhor para ser ministrado em teu coração. Hoje falaremos sobre vícios emocionais. Vícios emocionais. Quantas pessoas que ao falar a palavra vício aí, ela já se lembrou, né, do cigarro, da bebida, das drogas, e poucas vezes talvez você tenha ouvido falar sobre vícios emocionais. Pois é, os vícios emocionais existem e são um problema muito sério, porque nós temos o costume de olhar para o drogado ou para aquele que é viciado na bebida, no álcool, fazemos tanta coisa por eles, oramos, intercedemos, às vezes enviamos aí para centros de recuperação, mas pouco falamos sobre esses vícios emocionais que têm destruído famílias, destruído talvez até mesmo você aí que esteja me ouvindo e não sabia que está com esse problema de estar viciado com emoções viciantes, ou seja, até nesse momento você nunca tinha ouvido falar, ou se já ouviu, passou por cima, mas agora você vai poder identificar, e eu creio que essa devocional será muito bênção na sua vida. Então, como que o dicionário define vícios? O dicionário, ele define vícios como sendo uma atividade nociva. Então, quando se fala vício, é nocivo. Ele também define como sendo prejudicial. Então, o vício é nocivo, prejudicial. E também ele define como é algo que nós fazemos repetidamente. Então, tudo aquilo que eu faço repetidamente se torna um vício, se torna nocivo e se torna prejudicial. E também temos a dificuldade de nos livrar desses vícios, tá ok? Então, tudo aquilo que é nocivo, prejudicial, que você faz repetidamente e que você tem dificuldade de se livrar, é um vício. É assim que o dicionário define. Quando falamos de vícios, nós estamos falando de pessoas que sentem a necessidade de experimentar sempre a mesma coisa. Então, quando é que eu sou viciado? Quando eu tenho a necessidade de experimentar sempre a mesma coisa, tá ok? E nós sabemos que existem vários tipos de vícios aí, né? Por exemplo, vícios em telas, né, o celular, computador, vícios em jogos de azar, né, vícios em comida, tá? Vícios pelo sexo, drogas lícitas, drogas não lícitas, tá ok? Mas hoje falaremos um pouco sobre os vícios emocionais, que também fazem parte da vida do ser humano. Porém, muitas vezes não damos atenção. Por quê? Porque falta em nós o autoconhecimento. Falta olharmos para nós mesmos. Falta fazer o que as escrituras nos mandam fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Então, detectamos muitos vícios de linguagem, vícios emocionais, vícios na vida dos outros
e não na nossa, não é mesmo? Porque esquecemos de nos examinar a nós mesmos, como diz as escrituras, tá? E de repente você pergunta, mas por que os vícios emocionais, tá? Por que vícios emocionais? Por que vícios emocionais? Porque o indivíduo, ele tem a necessidade de experimentar sempre as mesmas emoções. É uma necessidade. E essa necessidade é nociva, essa necessidade é prejudicial, essa necessidade existe constantemente na vida do indivíduo e ele precisa experimentar sempre a mesma emoção. Então é por isso que muitas vezes a vida está em perigo e as pessoas não sabem disso porque falta o autoconhecimento e talvez muitas vezes nem ouviu ainda se falar sobre vícios emocionais, tá? E hoje, de repente, nós já começamos a perguntar aqui, nesse meio dessa devocional, qual que é a emoção que eu preciso experimentar constantemente? E eu pergunto para você também, qual é a emoção que você precisa experimentar constantemente? Se você não estiver com essa emoção, não está bem, você provoca para que você possa senti-la. Tá? Então já são perguntas muito importantes para que você possa detectar. Tá? Quando nós temos vícios emocionais, estamos familiarizados com sentimentos negativos. Quando nós temos vícios emocionais, esses vícios são nocivos, prejudiciais, e aí nós estamos familiarizados e continuamos repetindo em nossas vidas esses sentimentos negativos. Ou seja, nesses sentimentos negativos inclui-se a reclamação, a murmuração, né? O estresse, ficamos estressados facilmente, ficamos abatidos facilmente, tristes facilmente, né? Ou seja, por quê? Porque nós queremos experimentar esses sentimentos, é inconsciente. Muitas vezes você não tem noção, porque é um vício, você não imagina, você não, como é que eu vou dizer? Não aceita ou não pensa dessa forma, que você já está tão viciado com essas emoções negativas, né? Com a questão de reclamar, de murmurar, de ficar estressada ou estressado facilmente, né? Ou ficar abatido e tristes. Tem pessoas que são viciadas em tristeza, por exemplo. Então, a pessoa quer experimentar esse sentimento e é por isso que ela então tem atitudes negativas, pensamentos negativos, para que esses sentimentos possam surgir nela ali como um vício emocional. Eu creio que você está conseguindo pegar, entender aqui, eu tô correndo, né, por conta do tempo, tá? Ou seja, essa necessidade de experimentar esses sentimentos negativos é praticamente como aquela pessoa que corre atrás da droga, né? Que não consegue ficar longe. E sempre que vai buscar essa droga, ele está buscando uma recompensa que o efeito da droga libera. Então, o efeito dos sentimentos negativos, ele libera ali também, como se fosse a mesma coisa da pessoa viciada ali no cigarro, em outra droga. Esse efeito é liberado, né? Essa recompensa traz como um efeito ali nos sentimentos e a pessoa não percebe que ela está já viciada, né? E o vício emocional, ele age da mesma maneira daquele que procura esses outros tipos de vícios aí, como na droga, né? Por quê? Porque é um vício psicológico. A pessoa, ela tá psicologicamente já ali num processo de viciado naquelas emoções. Então ela busca ter aquelas atitudes, ter aquelas reações diante das circunstâncias para que possa ser liberado nela esse sentimento que ela já está tão acostumada com ele, tão repetidamente ocorre na vida dela, que ela não percebe que ela está debaixo de um vício, tá ok? E é da mesma maneira quem busca a droga, esse viciado emocionalmente falando também, é um vício psicológico, ele provoca na pessoa uma reação emocional de realização, tá ok? Olha só, ele provoca na pessoa, tá, uma reação emocional naquele momento ali da raiva, da tristeza, ou do ódio, ou da angústia, ou da murmuração, né? Ele traz ali então essa reação emocional de realização. Gente, olha que doido,
né? Como que é o ser humano, como que nós precisamos nos conhecer, né? Ou seja, além de trazer essa reação emocional de realização, traz a satisfação na vida dessa pessoa. E o sujeito, ele sempre irá recorrentemente apresentar o hábito de reviver, olha só que profundo, a emoção negativa, tá? Como a raiva, essa tristeza, a insegurança, o estresse, as brigas, os medos. Então, de repente, você não sabe por que você é tão briguento ou briguenta. Tá aí, ó. Você não sabe por que você vive triste porque já se tornou um vício emocional na sua vida. E hoje, através dessa devocional, você pode detectar isso e dar um início aí de uma libertação na tua vida, né? Você buscar essa ajuda, buscar ajuda em profissionais, buscar ajuda tanto espiritual como emocional, para que você possa se livrar desses vícios, né, que tem trago tanto prejuízo, tem sido tão nocivo na sua vida. Porque é assim que é o vício, ele é nocivo, ele é prejudicial, ele constantemente se repete. Então você é uma pessoa estressada, vive com raiva, igual o zangado dos 7 anões, né? Então você já viu pessoas que não conseguem ficar sem entrar em brigas? Olha aí, tá aí, ó. Porque ela tá viciada nessa adrenalina, né? Que essa emoção traz para ela. E então ela está sempre, constantemente enfiada, né? Ou seja, no meio de confusão, de brigas, de fofocas, de contenda. Você conhece pessoas assim? Tá sempre no meio das brigas, sempre no meio das fofocas, sempre no meio das contendas, das polêmicas, né? Adora ficar olhando aí nas redes sociais a vida dos outros, a fofoca dos outros, porque é um vício emocional. Aquela emoção faz bem para ela, ou de ver alguém se dando mal, ou, né, ou de ver alguém se lascando, ou de ver uma fofoca para denegrir uma pessoa, né? Porque, querido, ser humano é ser humano. Toda casa tem briga, toda casa tem contenda, toda casa tem discórdia, todos nós erramos. Quem não tem passado, né? Não existe uma pessoa sem passado. Só se nascer agora mesmo assim, já tem o passado herdado lá de Adão e Eva, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como diz aquele provérbios, né? Para a vida dessas pessoas, não consegue ficar sem uma briga, uma fofoca, uma contenda. O provérbio diz que aquele que passando se mete em contenda alheia é como pegar o cão pela orelha. Às vezes, né, o viciado em brigas, ele é bem dessa forma. Ele sabe que não se dará bem, né? Ou seja, ele sabe que aquilo ali não é um problema dele, mas quando ele já se enfiou, lá está ele, agarrado o pitbull, né, com as orelhas. Tá, daí como que vai soltar esse pitbull, né? Ele se mete na vida de casais, se mete na vida da família, leva contenda, traz discórdia, né? Ele tem o prazer, ou seja, um vício emocional, ele tem prazer, essa emoção dá prazer para ele, né? Por isso que causa essa dependência, então ele se tornando um viciado emocional, né? É muito complicado, é bem profundo essa questão de vícios emocionais, e nós precisamos de nos livrar desses vícios, né? Para que nós possamos ser melhores, ser mais felizes, ser mais experimentar outras emoções que podem fazer o bem para nós mesmos e também para aqueles que vivem conosco, né? Então, olha só, eu gostaria que você pensasse bem no viciado em raiva, por exemplo, né? O que acontece? A carga emocional que é liberada ali, nesse que é viciado nessa emoção de raiva, a carga emocional é altíssima, a carga que é liberada, tá? O que vai gerar? Vai gerar uma resposta do organismo, ou seja, do cérebro, né? Então, aquela raiva é como se fosse um combustível ali para ele, né? Ele já está tão viciado que vai dar essa descarga, essa carga emocional altíssima nele, e aí no outro dia ele quer se enfiar em coisas onde ele vai ficar com raiva novamente, e ele nem percebe isso, tá ok? Então é muito importante hoje nós pensarmos, você até assistir de novo, anotar de novo, e para que você possa realmente raciocinar aqui junto comigo sobre essa palavra, tá? A pessoa que é viciada em medo. O medo é um vício também, sabia? Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas o medo, ele também é um vício emocional, tá ok? Porque o medo, nós sabemos que o medo, ele paralisa
a pessoa diante das circunstâncias, né? Esses tempos mesmo, vocês ouviram aqui uma discípula falando que ela ficou paralisada, né? Ao ter que fazer ali a carteira de habilitação, acho que num processo dentro do carro. Eu não ouvi no dia, mas me relataram, né, o testemunho dela. Então nós sabemos, ela ficou paralisada, e nós sabemos que o medo, ele paralisa a pessoa, né? Quando nós estamos diante de situações que nós temos que enfrentar, né? Por exemplo, como fazer uma prova, a apresentação de um TCC, né? Às vezes existem pessoas que ela simplesmente trava, perigoso até desmaiar, passar mal, pode ser levado para o hospital, né? A pessoa tem que fazer essas provas, por exemplo, dessa discípula, tirar a CNH, né? Ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação, que é o caso dela. Então, o medo, ele é uma emoção que muitas pessoas podem estar viciada no medo e nem tem percebido, né? Hoje eu percebo muitas pessoas viciadas no medo, porque eu lido com pessoas há mais de 20 anos, né? Então hoje você vai se organizando e você vai detectando os vícios emocionais das pessoas. Eu mesma tenho olhado para mim, detectado alguns vícios emocionais. Então, estou tentando ressignificar, estou tentando buscar novas emoções, mudar um estilo de algumas coisas que eu faço, tá? Então, de onde que surge o medo, né? O medo, olha, presta atenção para você ver como que ele é um vício emocional. O medo, ele surge do sentimento, olha, sentimento de negatividade, tá? A negatividade, o que é a negatividade? Ela é a resposta, a negatividade é a resposta que o mecanismo de defesa oferece para evitar, olha que confusão, para evitar uma frustração maior, tá? Então, porque eu tenho medo de me frustrar, né? Eu tenho medo dessa frustração ser maior na minha vida, então surge o medo que me paralisa, tá ok? Por conta da negatividade, que é o sentimento de negatividade em mim. Então libera o medo que vai me paralisar para que eu não enfrente o que eu tenho que enfrentar, para que eu não passe por uma frustração maior na vida. Tá ok? E o medo, você só vai vencer o medo enfrentando. Eu acredito que essa devocional vai te ajudar muito. Você a pensar, e quando você estiver diante de alguma circunstância, você marchar, saber que você é capaz, que você pode, tá ok? Agora, eu posso falar que você é capaz, que você é corajoso, corajosa, mas se esse medo, ele te dá ganho, né? Se você paralisa e daí você não tem a necessidade de enfrentar o que você tem que enfrentar, outros vão fazer o que você tem que enfrentar por você, o que vai acontecer? Você vai continuar com esse vício, tá? Porque nós temos dificuldade em largar aquilo que traz vantagem para nós, que traz ganho para nós. Por isso é importante hoje você raciocinar bem corretamente nessa devocional, tá bom? Então, olha só. O medo, ele é bom, também nos protege, né? Mas ele se torna um vício quando nós nos acostumamos com essa emoção. Eu já acostumo com essa emoção de ter medo, né? E todas as vezes que eu estiver diante de situações que eu precisar enfrentar, então, para evitar essa frustração maior, eu irei recorrer ao sentimento negativo, e esse sentimento negativo vai ativar o medo em mim, tá ok? Você pegou aí? E assim segue a lista, né? Tem várias coisas aqui, vícios em ficar triste, tá ok? E assim vai, né? A lista é grande, mas o medo é aquele que a gente vê mais pela frente, tá ok? Agora, como saber se eu tenho, né? Como que eu vou saber se eu tenho esse vício emocional? Identifique se você tem o hábito, olha, de se sentir de forma recorrente a mesma emoção negativa. Você tem esse hábito de sentir de forma recorrente essa emoção negativa? É hábito? Quais são as suas emoções que você tem a necessidade de sentir recorrentemente? Está sempre recorrendo, recorrente na tua vida. Ou seja, é vício quando você repete várias vezes aquela demanda ali, né? Então, olha só, você pode pegar e escrever, por exemplo, o que você pensa,
Você pode observar os seus comportamentos, as suas emoções durante o dia. Já pensou se nós conseguíssemos pegar um diário e escrever as nossas emoções diárias, o que nós sentimos, né, diante de cada circunstância? Eu senti assim, assim, eu pensei assim, assim, né? Enfim, então observar os seus comportamentos, escrever o que você pensa, qual é a profundidade da sua dependência dessa emoção, perceber se é apenas um hábito comum em sua vida ou se traz prejuízos para a sua vida, até mesmo um hábito de pensar no marido toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, só pensar nele, só pensar no seu casamento, só pensar, é um vício, né? É uma dependência emocional, é um vício emocional. Então tá na hora de você anotar se isso acontece em sua vida e você começar a mudar, a distribuir esses pensamentos, né? Pensar no filho, pensar em você, pensar na vida, pensar que você tem outras possibilidades diante de você, né? Tá ok? Porque nós estamos tão viciados emocionalmente que nós não percebemos. Então escreva durante o dia, quantas vezes você pensa no quê? Isso assim você vai já começar a identificar, tá ok? Então, o que separa o vício de um hábito? É o prejuízo que o comportamento vai trazer. Então, eu tenho o hábito disso e disso. Agora, o que é que separa esse hábito meu de um vício? Tá ok? É o prejuízo. O prejuízo que esse comportamento meu vai ter. Qual é o prejuízo que você tem com os seus comportamentos diante das emoções? Aí você vai ver se é um hábito ou se é um vício, tá ok? Então, assim, é uma palavra hoje aqui muito pequena, uma palavra muito simples, porém ela é profunda para identificarmos, porque às vezes nós passamos a servir a Cristo e nós nos libertamos por exemplo, do uísque, da Cuba, dos bailão da vida, de todos aqueles vícios que nós olhamos e já detectamos em nós. Mudou o estilo de roupa, mudou o comportamento, mas muitas vezes nós não identificamos como cristãos essa questão dessas emoções negativas, né, que traz prejuízos, né, através dos nossos comportamentos, ok? Então, os vícios emocionais, Jesus também liberta, Jesus nos ensina a pensar de uma maneira sadia, a sentir emoções de uma maneira sadia, e eu creio que hoje essa palavra será muito marcante na tua vida e que você vai fazer bom uso dela, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, e que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Eu estou rindo porque veio no meu pensamento agora, né, que eu sou um pouco viciada em vocês, né, um pouco viciada em servir ao Senhor, mas é um vício, claro que vício é nocivo, mas eu acredito que o Senhor está organizando a minha vida também, para que eu também me sirva, para que eu também sirva a minha casa, né? E não somente a obra, o reino, tá ok? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a tua casa seja um reflexo de Deus na terra, que você possa usufruir da vida de Deus, tá? Do verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Né? O netinho perguntou para o vô: vô, qual é o sentido da vida? E o vô, então, respondeu: o sentido da vida é servir ao Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde e levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Beijão no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom.